Ei, você aí, você tem 30 anos de idade? Você tem mais de 30 anos? Você tem menos de 30 anos, mas está chegando próximo dos 30? Então o vídeo de hoje é para você. Dá uma olhadinha na informação que eu lhe trouxe aqui. 30 anos ou mais, eu tenho uma redução da capacidade física, força muscular e, concomitantemente, perda de massa muscular magra. Isso a partir dos 30 anos de idade. E estamos falando de sujeitos ativos, que praticam uma atividade física. Se você é um sujeito sedentário, essa redução é ainda mais expressiva. Mas o que é um sujeito ativo? Sedentário é aquela pessoa que não pratica nenhuma atividade física. Um sujeito que pratica alguma atividade física de 1 a 2 vezes por semana é considerado um sujeito pouco ativo. Ativo é aquela pessoa que pratica uma atividade física pelo menos 3 vezes por semana. Se você pratica de 4 a 5 vezes, você é considerado um sujeito muito ativo. E se você pratica de 6 ou a semana toda, os 7 dias, eu posso lhe classificar como um sujeito extremamente ativo. Segundo o Colégio Americano de Medicina do Esporte, um sujeito ele é classificado como ativo se ele pratica uma atividade física 3 vezes por semana, no mínimo, numa intensidade de esforço classificada como alta e com uma duração de 20 minutos. Ou pratica atividade física 5 dias na semana, numa intensidade moderada e com uma duração de 30 minutos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, um sujeito, para ser considerado ativo, ele deve praticar de 150 a 300 minutos de atividade por semana, numa intensidade classificada como moderada. Mas quem sou eu que vos falo? Eu sou graduado em bacharelado em Educação Física pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, campus de Rio Claro. Eu tenho mais de 2 décadas de experiência prática e teórica na área de musculação e sou um especialista em promoção da saúde e qualidade de vida, ganho de massa muscular magra, ou seja, hipertrofia e redução do percentual de gordura corporal. Em outras palavras, emagrecimento. Para você que é um sujeito iniciante na prática de exercícios físicos, você pode me considerar como um promotor da saúde e qualidade de vida, ou, se você preferir, como um construtor
de autoestima. Agora, se você já é um sujeito que pratica uma atividade física no mínimo de 6 meses ou mais, você pode me considerar como um catalisador de resultados. Meu nome é Christian, vocês estão no meu canal METRE, Método de Treinamento Ideal. E o nosso vídeo de hoje vai falar sobre sarcopenia, redução da força muscular e perda da massa muscular magra. Então fica comigo logo após a nossa vinheta. Como que eu sei que eu estou nesse processo de redução da minha força muscular e que eu estou tendo uma perda da minha massa muscular magra? Inicialmente, eu vos digo que o ser humano normalmente atinge o seu pico de performance a partir, ou melhor, até os 35 anos de idade. A partir dessa idade, eu começo a ter um declínio. Só que eu posso escolher como vai ser esse declínio. Se vai ser um declínio um pouco mais devagar ou se vai ser um declínio de forma muito abrupta. Como é que eu identifico esses sintomas? Por exemplo, você sente dificuldade em carregar sacolas, objetos, sacolas de supermercado mesmo. Ou talvez você começa a sentir dificuldade de se locomover, até mesmo dentro da sua própria residência. Você começa a se sentir fadigado, mesmo percorrendo aquela distância que cotidianamente você fazia. Você tem dificuldade em sentar e levantar? Você tem dificuldade em exercer as chamadas atividades diárias? Então, tudo isso são sintomas que pode indicar que você está tendo redução da sua capacidade física, da sua força muscular, concomitantemente com a perda de massa muscular magra. E o que eu posso fazer para minimizar esse impacto? Bem, primeiramente eu tenho que dizer que é algo natural. Infelizmente ou felizmente, ainda não fomos feitos para durar a vida toda. Então nós começamos a ter uma perda gradativa das nossas capacidades, da massa muscular magra, ligamento, articulações, tendões começam também a sofrer uma certa degeneração, uma certa depreciação. Tudo isso é normal. Só que, como eu disse anteriormente, eu posso escolher como fazer isso, como isso vai acontecer na minha vida, como eu posso fazer determinadas coisas que reduzam ou minimizem esse impacto. Então, o que eu posso fazer, por exemplo, para eu diminuir a perda de massa muscular magra? Entenda a massa muscular magra como músculo, tá ok? Então, primeira coisa, a alimentação. Se estamos falando de massa muscular, se estamos falando de músculo, o principal substrato energético, aqui no caso, são as proteínas. Não que os demais macronutrientes
os hidratos de carbono ou carboidratos e os lipídios ou gorduras não sejam necessários. São tão necessários quanto. Mas como estamos falando de músculos, o principal macronutriente é a proteína. Então, recomendado para que você mantenha pelo menos a quantidade de massa muscular magra, ou seja, de músculo, é a ingestão de 1,2 até 1,6 gramas por quilo de peso corporal. Então, por exemplo, um sujeito que pesa 60 quilos vai precisar ingerir no mínimo 72 gramas de proteína. Essas 72 gramas é a quantidade total de proteína que esse sujeito tem que ingerir no dia. Essa quantidade, ela pode ser ingerida de uma única vez, o que eu não recomendo, e que normalmente o que acontece, ela é fracionada de acordo com o número de refeições que você faz o dia. Por exemplo, se você fizer 4 refeições ao dia, cada refeição sua tem que conter pelo menos 18 gramas de proteína. E como que eu faço esse fracionamento? Como que eu vou escolher a minha fonte proteica? Vão ser ovos, vai ser frango, vai ser uma carne vermelha, vai ser peixe, vai ser uma proteína de origem vegetal? Isso quem vai verificar com você é um nutricionista, de preferência um nutricionista esportivo, se você for praticante de uma atividade física. Mas não é o tema do nosso vídeo aqui. E a outra coisa que eu posso fazer para eu minimizar o impacto da perda de massa muscular magra é a prática de exercícios físicos. Observe que agora eu mudei o nome. Até então eu estava falando atividade física. Agora eu falei de exercício físico. Qual que é a diferença? Por exemplo, atividade física, musculação. Exercício físico é uma atividade padronizada. Então, o exercício físico eu vou fazer de acordo com uma frequência, ele vai ter uma determinada intensidade, uma determinada durabilidade e assim por diante. Então, o exercício físico é algo padronizado. Antes de qualquer coisa, o que me preocupa muito, mais de 70% da nossa população é classificada como sobrepeso e obeso. Isso me preocupa. Não por questões estéticas. Não estou aqui fazendo uma apologia à ditadura da beleza, da mulher com corpinho de Barbie e o homem com corpo sarado. Não é nada disso. A minha preocupação é quando o maior percentual do seu peso corporal total é proveniente da gordura, principalmente da gordura visceral. Então, por exemplo, um sujeito obeso, ele tem uma grande probabilidade de ter outras doenças. A gente fala que a obesidade é uma doença multifatorial. Então, por exemplo, um sujeito obeso tem um risco muito grande de desenvolver uma doença cardíaca, de ter uma pressão alta chamada hipertensão arterial e muitas outras doenças também. Então, é questão de saúde. Essa é a minha preocupação. Então, vamos fazer o seguinte, vamos sair desse estágio inercial de sedentarismo.
O nosso corpo, ele não foi feito para ficar parado. É só você verificar a nossa história. Desde os primórdios, o homem pré-histórico, os nossos antepassados, eles corriam, ora para caçar, ora para fugir de alguma ameaça. Eles tinham que se movimentar. Eles praticavam uma atividade física, eles praticavam um exercício físico. Era, na época, uma questão de sobrevivência. Com a modernidade, com a tecnologia, infelizmente as pessoas têm se esquecido disso. O sedentarismo, sem sombra de dúvida, é um dos grandes males do nosso século. Então, olha só, o que eu proponho para vocês, em primeiro lugar, para que vocês saiam desse estágio inercial, para que vocês comecem a se movimentar. Vamos despachar essa preguiça. Show preguiça. E para isso, eu não preciso de horas intermináveis de exercício físico. Olha só, o que eu proponho para vocês? 150 minutos de exercício físico por semana. Uma semana tem 7 dias. Então, 150 minutos até o final dos 7 dias. Christian, mas eu acho muita coisa. Eu treinar de domingo a domingo, fazer alguma atividade física. O meu ritmo de vida nem me permite esse tipo de coisa. Tudo bem, vamos fazer então 5 vezes por semana? O que vocês acham? De segunda a sexta, e eu tenho os finais de semana para eu descansar. Então, se eu pegar os 150 minutos, dividir por 5, então cada dia da semana que eu me exercitar vai ter uma duração de 30 minutos. Numa intensidade de esforço de leve a moderada. O que é essa intensidade, Christian? Vamos imaginar que o exercício, que a atividade que vocês escolheram é a caminhada. Então, se vocês estão caminhando, vocês vão caminhar 5 vezes por semana. A duração vai ser de 30 minutos cada dia que vocês praticarem essa caminhada. E a intensidade vocês vão... Como é que eu posso dizer? Vocês vão controlá-la da seguinte forma. Se eu estou caminhando e eu sinto uma dificuldade em conversar ao caminhar, vocês estão dentro dessa intensidade de leve a moderada. Então eu não preciso caminhar totalmente ofegante, então não precisa ser uma intensidade tão alta. Tá ok? Eu começo a caminhar, já sinto aquela dificuldade em me comunicar e me expressar enquanto eu me exercito, eu já estou dentro dessa classificação, dessa faixa de intensidade considerada de leve a moderada. Christian, mas ainda assim, 30 minutos é muita coisa para mim. Tudo bem, eu vou oferecer para vocês algumas opções. Primeira opção, eu não falei 30 minutos, a duração total, mas vocês não dispõem desses 30 minutos de uma única vez. Vocês podem fracionar esse bloco de 30 minutos em 2 subblocos de 15. Então, por exemplo, eu vou fazer 15 minutos de caminhada, que foi o exemplo de atividade que eu citei, no período da manhã, e 15 minutos de caminhada no período da tarde. No total do dia, eu consegui os 30 minutos que me foi proposto. Christian, ainda não dá. Tudo bem, lhes ofereço uma segunda opção.
vou pegar esses 30 minutos e vou dividir em 3 blocos de 10 minutos cada um. Então eu vou praticar 10 minutos de caminhada, por exemplo, no período da manhã, mais 10 minutos de caminhada no período da tarde, mais 10 minutos de caminhada no período da noite, totalizando um total de 30 minutos ao final do dia. O que eu quero mostrar para vocês com isso? Meus amigos, minhas amigas, não tem desculpa para vocês não praticarem uma atividade física, uma simples caminhada que seja. Isso que eu propus não vai resolver todos os males da humanidade, digamos assim. Mas há estudos que mostram que a prática diária de 30 minutos de atividade física já ajuda a combater algumas comorbidades provocadas por determinadas doenças. Mas o meu principal propósito ao propor isso para vocês é que vocês eduquem a cabeça de vocês, para que vocês adquiram o hábito, incorporem na vida diária de vocês a prática de exercício físico. E o que eu estou mostrando é que eu não preciso praticar todos os dias, que eu não preciso ficar horas e horas intermináveis praticando. É isso que eu quis mostrar através desse exemplo. Todavia, o nosso assunto é sobre sarcopenia, é sobre redução de massa muscular magra, é sobre a perda de músculos. E olha só, anteriormente eu falei para vocês da obesidade, que é uma das principais doenças do nosso século, e como ela está correlacionada com muitas outras doenças também. E falei que não é só questão de estética, é questão de saúde. Vocês sabiam que até para emagrecer, a atividade física mais indicada é a musculação? Christian, e por que musculação? Porque músculos é o que nós temos de metabolicamente mais ativo. Quanto mais músculos vocês possuem, muito mais energia vocês vão gastar. Então, até para a questão da obesidade, eu recomendo, eu indico a prática de musculação. Para manutenção e o ganho de massa muscular magra, nem se fala. A atividade mais recomendada é a musculação. Mas, Christian, eu tenho medo de praticar musculação. Eu tenho alguns receios quanto a essa prática. Por quê? Christian, eu tenho medo de ficar forte demais. As mulheres têm medo de ficarem masculinizadas, de ficar com um bração grande. Espera aí, pessoal. Vamos lá. Você já frequentou alguma academia alguma vez na sua vida? Se não, experimente ir qualquer dia a uma academia. Se sim, observe o seguinte: quantos praticantes de musculação dentro da sala da academia é forte, é grande, tem aquela compleição física, aquele corpo que realmente chama a atenção? Poucos, talvez nenhum, não é verdade? E por que isso acontece? Porque não é fácil não, ganhar músculo é muito difícil. Então não é tão fácil quanto as pessoas pensam que é. Se fosse fácil, todo mundo que fazia academia ficava forte. Do mesmo jeito que eu vos digo que não é fácil emagrecer. Se fosse fácil emagrecer, qualquer pessoa que fizesse atividade física ia perder peso, ia ser fácil. Então não é assim que as coisas acontecem. Exige uma certa disciplina, exige um certo esforço, uma certa dedicação. Então não é todo mundo que consegue não.
Não é impossível, é difícil, mas eu tenho que comprometer com o processo para que eu atinja o resultado que eu almejo. Tá joia? Meninas, não precisa ter medo não. Podem praticar musculação com força, pode praticar musculação com sangue no zóio. Desculpa a palavra aí, vamos colocar esse zóio entre aspas, porque vocês não vão ficar masculinizadas, a não ser que vocês ingiram recursos ergogênicos. Aqui no caso, estou falando de hormônio, no caso, a testosterona, que é o hormônio masculino. Aí sim, caso isso não faça parte da vida de vocês, pode treinar sem medo de ser feliz. Vocês não vão ficar masculinizadas, podem treinar com intensidade. Outra coisa também que eu costumo ouvir: Christian, a musculação não é segura. Eu verifico aí alguns vídeos no YouTube, na internet, as pessoas se machucando. A barra cai sobre o pescoço, a barra cai sobre o peito, pessoas até morrendo. Gente, a musculação é a atividade física mais segura que existe. E por que eu vos lhe afirmo isso sem medo de errar? Porque vocês controlam todas as variáveis do treinamento. O que eu quero dizer com isso? Vocês controlam a quilagem, ou seja, o peso de cada exercício. Vocês vão controlar a cadência, a chamada velocidade de execução do movimento. Se porventura vocês têm alguma patologia, algum desvio postural, algo que lhes impeça de fazer um determinado exercício, esse exercício vai ser substituído por um outro. Então, meus amigos e minhas amigas, só vai se machucar aquele sujeito, aquela mulher que é muito imprudente, que vai lá para treinar o ego ao invés de treinar os músculos, que vai lá competir com o amiguinho. Quanto é que você faz de peso na rosca direta? Quanto que você faz de peso no supino? Com quantos quilos você agacha? Esse sujeito vai se machucar. Eu já disse isso inúmeras vezes e não me canso de repetir. A musculação não se resume, a musculação não é e nunca vai ser uma atividade meramente mecânica que consiste em puxar e empurrar peso. A musculação é muito mais do que isso. Tem toda uma ciência por detrás. Consiste em eu contrair de forma eficiente a musculatura, o músculo-alvo que eu quero trabalhar em um determinado exercício. Tudo bem? Meus amigos e minhas amigas, era isso que eu queria falar para vocês. Então, eu costumo dizer o seguinte: primeiramente, saiam desse estado de sedentarismo. Pratiquem uma atividade física. Para começar, escolham uma atividade física que seja prazerosa para vocês. Olha, eu gosto de dançar, eu gosto de nadar, eu gosto de correr, eu gosto de pular corda, tudo bem, gosto de jogar tênis, ótimo. Qualquer atividade física é válida. Nós temos uma variedade muito grande. Não é possível que vocês não se encaixem em nenhuma. Só que eu quero deixar aqui uma ressalva. A prática de exercícios resistidos, ou seja, a musculação, eu lhes afirmo sem sombra de dúvida, é uma atividade sine qua non, é uma atividade necessária, é um mal necessário se vocês preferirem assim, apesar de eu não gostar de denominar dessa forma. Por que eu lhes digo isso? Pois como eu mencionei, nenhuma atividade física
vai promover a manutenção e ou ganho de massa muscular magra como a musculação. A musculação, ela é indicada para todas as faixas etárias. Crianças e adolescentes podem praticar musculação. Adultos jovens podem praticar musculação. Idosos precisam praticar musculação. Essa população, mais do que ninguém, tem perda de massa muscular magra muito acentuada, tem perda da força muscular. Então eu sempre digo o seguinte, mais cedo ou mais tarde, a gente vai se encontrar, seja pelo amor, seja pela dor. Você vai ter que praticar musculação. Eu prefiro que seja pelo amor do que seja pela dor. Você é obrigado a praticar a musculação, se você não fizer, vai acontecer isso. E não precisa praticar todos os dias. Se você faz, por exemplo, uma caminhada, se você dança umas 3 vezes por semana, pratique musculação umas 2 vezes por semana. Vai lhe ajudar na manutenção da massa muscular magra. Se o seu intuito é reduzir o percentual de gordura corporal, ou seja, emagrecer ou até mesmo definir, ao praticar essas atividades, a musculação vai lhe ajudar no processo. Tudo é musculação. Pode até verificar naqueles esportes de alto nível. Geralmente o esporte de alto nível, ele tem uma fase que a gente chama de preparação física geral e uma fase de preparação específica. Por exemplo, o futebol. Quando os jogadores estão numa fase de preparação física geral, antes de começar a temporada, aonde vocês veem os jogadores de futebol? Dentro da academia. Eles estão treinando musculação, aí no caso, não para hipertrofiar, para ganhar músculos, não para aumentar a força muscular, não que isso não vai acontecer, mas o objetivo a priori é melhorar a coordenação, é treinar potência, é evitar que esses sujeitos se lesionem durante o jogo, por exemplo. Depois vem a preparação física específica, aí no caso os fundamentos. Aí eu vou treinar o drible, eu vou treinar o cabeceio, eu vou treinar a parte tática do futebol. Um atleta quando machuca, aonde que esse atleta está se recuperando? Geralmente dentro de uma sala de musculação. Então vocês vão falar para mim que a musculação não é necessária, que a musculação machuca, que a musculação não é uma atividade segura? Esse fundamento não cola para mim. E não precisa acreditar em mim, é só vocês pesquisarem na internet. O Google está aí, para quem quiser. Dá uma olhadinha. A musculação é excelente. Eu costumo dizer o seguinte, se não é a melhor, com certeza está entre as melhores atividades físicas a serem praticadas. Bom, espero que com esse vídeo eu tenha aberto a mente de vocês, principalmente para que vocês saiam desse estado inercial de sedentarismo. Se você já é uma pessoa ativa, muito bem, continue assim. Se você é praticante de musculação, continue praticando. Se precisar de alguma assessoria, de qualquer ajuda, eu presto uma consultoria online, eu presto consultoria presencial, se for o caso. Sempre aparece aí na introdução dos nossos vídeos, quando a gente roda a vinheta, os meus contatos, para que vocês tenham acesso à minha pessoa. Estou à disposição, como eu mencionei, para aquele sujeito que está iniciando, eu sou um promotor da saúde, eu sou um construtor de autoestima. Para aquele sujeito que já pratica uma atividade física, eu lhe ajudo a acelerar os seus resultados, um catalisador de resultados. E pratiquem musculação, justamente para evitar que essa perda de massa muscular, que é natural, principalmente a partir dos 30 anos, seja o menos drástica possível. E eu esqueci de dizer, a cada década essa perda vai ficando cada vez mais acentuada.
Então, com 30 anos, eu já começo a perder um percentual X, por exemplo. Aos 40, esse percentual aumenta. Aos 50, aos 60, aos 70 e daí por diante. Velhos, todos nós vamos ficar. Agora cabe a você escolher como vocês querem envelhecer. Então é isso, pessoal. Obrigado por me acompanharem até aqui. Se vocês gostaram desse conteúdo, desse vídeo, se inscrevam no nosso canal, deixem o like de vocês, comentem qualquer dúvida que porventura vocês tenham. E se vocês gostaram também, compartilhem com seus amigos, com seus parentes, com seus colegas, esse tipo de informação que vocês acham que pode auxiliar outras pessoas também. Então, bons treinos para vocês e até a próxima, se Deus quiser.